Estados Unidos e Irã, por que tretam tanto? Esse vídeo de hoje eu preparei com muito carinho, com muita pesquisa para vocês. Eu tava aí um pouco ausente porque eu tava trabalhando, mas eu não podia deixar de abordar um tema tão importante quanto esse. A gente viu que faz uma semana que caiu o avião lá no Irã, né, matando 176 pessoas, um avião ucraniano, e 1000 acontecimentos, né, 1000 desdobramentos aí em cima dessa notícia que envolve os Estados Unidos e o Irã. Então eu parei um pouquinho. Por falar nisso, essa minha semana aí corrigindo os vestibulares, eu trouxe várias ideias novas para o meu curso Alta Performance em Vestibulares. Então, se você é vestibulando, se você vai prestar vestibular esse ano, fica ligado, entra aqui na descrição desse vídeo, coloca o seu e-mail, porque daí você faz parte da minha lista VIP e quando eu abrir a nova turma para o meu curso, você vai ser o primeiro a ser avisado. E também, quem gosta aqui do meu conteúdo, também eu mando resumos. Quem não gosta de resumo, né, gente? Eu, pelo menos, adoro um resumo. Às vezes você não quer saber detalhes ou ver vídeos muito longos. Você vê lá um resumo, sabe tudo que tá acontecendo e já fica tranquilão, já segue sua vida bem informado. Então, se você gosta de resumo, também coloca o seu e-mail, que daí eu envio resumos em PDF desses conteúdos dos meus vídeos que eu faço aqui e dando dicas para vestibular. Se você não é vestibulando, não tá longe de prestar, ou já prestou, já faz faculdade, ou é mais velho, enfim, avisa, né? Que se você conhece alguém que vai prestar vestibular, se tem um primo, um vizinho, um amigo, uma amiga, avisa, dá um toque, ó, tem aquela menina lá que faz uns vídeos legais, que dá boas dicas para vestibular, também vale a pena. Então eu junto geografia com vestibulares e dá isso aqui que você tá vendo. Bom, mas então vamos voltar pro tema do vídeo de hoje. Como você sabe, já estão acostumados aqui no meu canal, eu divido os meus vídeos em partes, né, em subtítulos. Então quem quer assistir o vídeo inteiro na íntegra, vai pro YouTube que ele vai estar lá inteirão. E quem não quer ver inteiro, quer ver algum item que mais interessa, depois eu quebro esse vídeo em vídeos menores com esses subtemas e eu vou soltando ao longo da semana. Então tem para todos os gostos, mas o importante é você assistir. Então é isso, gente. O vídeo de hoje eu preparei assim. Eu vou falar por que eles brigam tanto, Estados Unidos e Irã, e eu separei alguns temas. O primeiro tema vai ser sobre a queda do avião ucraniano. Então eu vou dizer o que aconteceu, né, como que esse avião caiu ou não, quem derrubou, todos os detalhes que envolveram esse acontecimento. Depois eu vou falar um pouco sobre o programa nuclear do Irã, que o Irã desenvolve um programa clandestino, não aprovado pela ONU, e teve lá o tratado de acordo de não proliferação, sempre me atrapalho de falar proliferação, o tratado de não proliferação de armas nucleares, né, firmados lá depois da Segunda Guerra Mundial. E eu vou explicar tudo sobre esse acordo nuclear que o Irã desobedece aí. Depois eu vou falar sobre sanções. Os Estados Unidos aplicaram sanções econômicas ao Irã. Então a gente ouve bastante falar sobre sanções, mas e aí? Você sabe o que são sanções? Muita gente às vezes não sabe. Então eu vou explicar bem facinho o que são sanções econômicas. Por último, eu vou fazer um retrospecto com vocês, falando sobre a origem, então, desse ódio, né? Da onde surgiu tanto ódio, para que tanto ódio entre Estados Unidos e Irã. E eu já digo mais, vocês sabiam que os Estados Unidos e o Irã, eles eram amigos, já foram amigos no passado? Pois é, gente, e aí aconteceu algumas coisas que eu vou contar, fique então até o fim do vídeo, e aí você fica sabendo o que aconteceu, que brigou. Eu já perdi amizades, né? Fiquei muito chateada com isso. Amizades bem legais que eu tinha, aconteceram aí algumas coisas que perdi. Então, acontece, né, gente? Então, foi isso que aconteceu aí com os Estados Unidos e o Irã. Hoje eles são arqui-inimigos. Vamos entender então por quê? Então, vamos lá começar, bora lá que eu preparei pra você que o vídeo hoje tá muito massa. Vamos lá.
você não me conhece, meu nome é Rafaela Locali, eu sou professora de geografia, sou especialista em vestibulares e eu venho aqui sempre trazer para vocês vídeos sobre atualidades, notícias que explodem aí na mídia para vocês entenderem direito o que está acontecendo. Também dou dicas para vestibulandos, como eu falei, destrincho questões e ensino como um candidato deve responder na segunda fase sem cometer aqueles erros graves que eu vejo, para ele aumentar as chances de ter sua questão bem pontuada. Então, esse é o meu canal, Rafaela Locali Responda Certo. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão inscrever-se aqui vermelhinho e também aciona o sininho para receber notificação de todos os vídeos novos. Toda semana, pelo menos quase toda semana, eu coloco vídeos novos aqui no meu canal e também no meu Instagram, que é @professoraRafaela. Agora tem uma novidade, eu acabei de criar uma conta no TikTok, que também é a nova febre aí do momento. Então também lá vai ter alguns videozinhos mais curtos e um pouquinho mais divertidos sobre os assuntos que eu trago aqui e trabalho aqui com vocês. Beleza? Também dê o seu like e o seu comentário. Eu amo ler os comentários. Coloque a sua opinião sobre esses conflitos ou o que você não entendeu do conflito, que eu complemento em outros vídeos trazendo isso para vocês. Beleza? Todo comentário, todo like, todo novo inscrito é um combustível para eu continuar fazendo novos vídeos. Eu fico realmente muito feliz, comemoro cada like, cada novo inscrito. Vocês não têm noção, comemoro de verdade, viu, gente? Então é isso. Aproveita e já dá um like aqui, já deixa o like e daí continua assistindo o vídeo, beleza? Então vamos começar. Vamos lá. Então, para quem assistiu aí as notícias, né, e viu meio por cima o que aconteceu e quer entender agora direito, o que aconteceu foi o seguinte. Um avião ucraniano da Ukraine International Airlines, que é o Boeing 737-800, ele decolou do aeroporto da capital do Irã, que se chama Teherã, capital do Irã. Ele decolou de madrugada, logo amanhecendo, né, no horário local, e com destino a Kiev, que é a capital da Ucrânia. E aí, quando ele estava a 5 minutos da decolagem, tinha acabado de decolar, ele foi alvejado por um míssil de curto alcance. Mas isso a gente só ficou sabendo depois, tá? Então ele caiu na quarta-feira, dia 8, né? Tá fazendo uma semana hoje que eu vou postar esse vídeo para vocês. Então, uma semana atrás, dia 8 de janeiro, ele caiu. Num primeiro momento, as autoridades iranianas publicaram que o avião tinha caído por causa de um acidente, tinha sido acidental, com alguma falha de algum motor, coisa comum que acontece aí na aviação mundial, né? Muito comum esse tipo de acidente. E anunciou isso. Porém, o que aconteceu? Algumas horas depois, começou a surgir na internet vídeos desse avião explodindo no ar. Então, aparece o avião indo, uma explosão no ar, como se ele tivesse sido realmente abatido e depois ele caindo, aquela baita explosão zona. Isso saiu no New York Times, enfim, e explodiu. Aí, é claro, o Irã não tinha mais como falar que tinha sido um acidente, né? Em tempos de internet, né, pessoal, todo mundo tira o celular do bolso e filma. Então, esse vídeo aí vazou. Com isso, o Irã declarou já no dia seguinte que ele ia analisar as caixas pretas, só ele, porque o que acontece? Tem uma lei internacional que fala que quando tem um acidente aéreo no seu país, os obrigados a fazer a investigação o pessoal do país onde esse avião caiu, que é no caso o Irã, e também o país da empresa aérea do avião. No caso é a Boeing, é os justos Estados Unidos. Então o Irã declarou que ele ia fazer as análises das caixas pretas, a investigação, e não ia permitir os Estados Unidos participarem dessa investigação. Então já começou aí um conflito. E no sábado ficou todo aquele bafafá na mídia, né? Se o Irã ia admitir ou não, por que ele derrubou, 1000 teorias de conspiração e tal. Mas aí no sábado ele admitiu. O general Rajizadeh foi à televisão do Irã e admitiu em rede nacional esse erro. Falou que o Irã derrubou por engano, que foi sim um erro, esse avião causando esse desastre, pediu muitas desculpas para a família, para os outros países, porque tinham pessoas de várias nacionalidades. E aí começaram, né, outras investigações, já que ele assumiu, mas aí veio os questionamentos. Por que o Irã derrubou? Então o fato é o seguinte, pessoal.
O míssil, quando ele vai ser disparado, o míssil que atingiu o avião é chamado míssil de cruzeiro, de curto alcance. Ele serve para liberar ogivas, interceptar alguns mísseis, né? É a defesa aérea de um país. E ele fica em cima de um tanque extremamente moderno, extremamente equipado, com satélites muito precisos. E um cara que comanda, é uma pessoa que aperta um botão para liberar esse míssil, certo? E esse cara, ao ver o avião, diz ele que ele teve 10 segundos para tomar uma decisão de derrubar ou não o avião. É aí que vem o maior questionamento. Porque equipado desse jeito, um avião que é um porte diferente, que estava saindo, se afastando de Teherã, não estava chegando no movimento de ataque ao seu país, não é verdade? Estava se afastando, estava em baixa altitude, em baixa velocidade ainda, né? Em termos relativos, a velocidade do avião é muito alta, mas né, por ele ainda tá decolando, ele não está em extrema velocidade, baixo e se afastando. Então o cara teve 10 segundos e ele diz que acionou as autoridades superiores para perguntar se abatia ou não e tomou a decisão errada da vida dele de acionar esse míssil que derrubou o avião. E aí vem a pergunta, foi de propósito? Foi proposital? Sim ou não? O que aconteceu? Então aí a gente tem algumas possibilidades, né? Ouvindo aí alguns especialistas que falaram aí na geopolítica internacional, e eu levantei esses 3 pontos. Primeiro ponto, a gente pode dizer que o cara estava despreparado por ter tomado essa decisão errada, então isso só mostra como o Irã não é bem preparado militarmente, né? O cara errou. 2. O cara podia estar pressionado pelo que tinha acabado de acontecer, porque apenas 4 horas atrás, vamos fazer um retrocesso aqui, voltar aqui na linha do tempo. Apenas 4 horas atrás, o Irã tinha atacado 2 bases militares dos Estados Unidos no Iraque, em resposta, né, uma retaliação dos Estados Unidos terem matado o Qasem Soleimani, que era o general do Irã. Se você não entendeu ou não lembra direito, eu te convido a assistir meu outro vídeo que eu fiz, que chama Estados Unidos e Irã. Terá uma terceira guerra mundial? E aí, então o que aconteceu? Os Estados Unidos mataram o Qasem Soleimani, certo? O Irã prometeu vingança, levantou bandeiras vermelhas, ameaçou, falou que isso não ia ficar assim. E aí, quando o Qasem Soleimani estava sendo sepultado, no momento do enterro do homem, o Irã bombardeou 2 bases dos Estados Unidos no Iraque. Então teve esse bombardeio aí. Ninguém morreu, não sei se eles escaparam, estavam protegidos, já estava esperando, já não estavam nem lá, não sei direito, mas ninguém morreu, nenhum soldado americano morreu, mas o Irã atacou. Então, gente, todo o Irã estava, naquele momento, super equipado, super preparado para uma retaliação. Ele tinha acabado de atacar a base dos Estados Unidos. O que mais eles estavam esperando era que os Estados Unidos revidassem. Isso fazia 4 horas. Então, o carinha que estava no tanque lá, né, comandando aquele míssil, tudo, ele podia estar pressionado. Então tem essa possibilidade também, o cara hiper pressionado, o país pressionado, toda aquela tensão, ele viu um avião ali no raio, né, da cidade de Teherã, da capital, pensou mais ou menos ali, pum, melhor abater do que ser alvejado e ter um estrago maior e me culpar por isso. Pode ter sido também. Ou a terceira teoria é que o Irã, o carinha sabia muito bem o que estava fazendo, que o Irã sabia muito bem o que estava fazendo, que foi sim uma retaliação aos ocidentais, né? Lembrando que o avião é ucraniano, a Ucrânia, ela é meio que inimiga da Rússia, a Rússia apoia o Irã, na verdade, é um avião ocidental, ou seja, está do lado dos Estados Unidos. Só que o que fica meio no ar é que tinha muito iraniano lá dentro desse avião. Dos 176 passageiros, né, pessoal, eram civis, pessoas comuns, não eram militares, não eram políticos, inclusive eram engenheiros que iam para um congresso, uma convenção, algo assim. Ou seja, muitos cérebros ali se perderam, a maioria iranianos, muitos canadenses. Então, o Irã ia fazer isso contra o seu próprio país? Então, fica aí esse questionamento. Resumo da ópera.
Esse avião caiu, infelizmente muitas pessoas morreram. O presidente da Ucrânia, que é o Volodymyr Zelensky, ele pediu que as investigações continuem, que o culpado seja o cara que soltou o míssil, né? O culpado seja julgado, seja preso, pague por isso, que o Irã indenize as famílias dos mortos, né? Então exigiu aí um avanço. E o Ayatollah, que lá o Irã, o líder supremo do país, não é o presidente, é o Ayatollah, que é o líder religioso e político, né, ao mesmo tempo. O Ayatollah Ali Khamenei também foi às redes nacionais, também pediu desculpas, também falou que os culpados serão julgados e punidos, né, merecidamente, que as investigações vão continuar. Outra coisa que veio em mente, né, da população geral é que se por acaso o Irã fez mesmo de propósito esse ataque ao avião, porque muitos lembraram que tinha acontecido em 88. Em 1988, um avião iraniano foi abatido pelos Estados Unidos por engano e morreram 290 pessoas. Então, imediatamente as pessoas já associaram, né, essa queda que aconteceu aqui, que o Irã bateu um avião ocidental, já lembraram, se não foi uma retaliação do que tinha acontecido também em 88, que foi no auge da época ali entre Irã e Iraque. Então, gente, dito tudo isso, esses foram os acontecimentos que envolveram essa queda do Boeing 737-800, o ucraniano, portanto, muitas mortes, muitos civis, em meio a todo esse conflito geopolítico entre Irã e Estados Unidos. E agora, você quer saber sobre o programa nuclear clandestino do Irã? Né? Será que nós corremos risco com isso? Será que a humanidade corre risco do Irã, um país tão pavio curto, ter aí um programa nuclear clandestino? Então fica ligado que a sequência desse vídeo tá muito massa. Vamos lá. Será que o Irã é uma ameaça nuclear? Qual o perigo desse país ter armamentos nucleares, ou seja, bombas atômicas, né, em seu poder, em suas mãos? O que isso pode acontecer na comunidade internacional e em outros países, como o Brasil ou os Estados Unidos, ou os que o que o Irã considera seus inimigos? Então vamos lá, para você entender o que acontece, foi assim. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que ela acabou lá em 1945, não é? Eu até tenho um vídeo bem interessante que fala sobre o Conselho de Segurança, depois vocês assistem aqui no meu canal. Então, 5 países venceram a Segunda Guerra Mundial, só para vocês lembrarem que depois desencadeou a Guerra Fria, né, os dois lados com esses países. Quais foram eles? De um lado, do lado ocidental, ficou então os Estados Unidos como maior vencedor, a Inglaterra e a França, né, os aliados a eles. E da outra frente, a frente socialista, tinha a Rússia e a China, ok? E depois começa então a Guerra Fria, onde o mundo ficou dividido entre capitalistas e socialistas, beleza? Esses 5 países firmaram um Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou NP. Ele foi firmado em 68, mas ele entrou em vigor logo no início dos anos 70. O que esse tratado dizia? Ele proibia o desenvolvimento de pesquisas e de bombas que outros países desenvolvessem bombas nucleares. Porque a Segunda Guerra Mundial, todo mundo lembra, ela termina com o ataque nuclear que os Estados Unidos fizeram em cima do Japão, em Hiroshima e Nagasaki, que dizimou, né, 2 cidades, radiação para todo lado, foi o horror. Então, depois que o mundo assistiu aquilo, a ONU resolveu então ter esse acordo, né, esse tratado, para ninguém mais fazer essas bombas, que realmente era muito perigoso para o fim de uma humanidade, estava em jogo. Então, todos os países assinaram e concordaram com isso, e apenas os 5 do Conselho de Segurança continuariam com o poder de desenvolver pesquisas nesse sentido. Então entra aí a China, entra aí a Rússia, né, que era a União Soviética, os Estados Unidos ainda continua com todo esse poder. Só que, gente, outros países que não são bobos nem nada começaram a desenvolver, né, essas pesquisas, e um deles foi o Irã. Essas pesquisas são caras, mas dinheiro não é problema para o Irã, porque ele, né, tem muito petróleo, então tem muito petróleo é igual ter dinheiro, então tem muito dinheiro. O Irã
desenvolveu um programa nuclear clandestino, ou seja, desaprovado pela ONU. Então, durante muitos anos, teve muitas discussões e os Estados Unidos começaram a aplicar sanções econômicas, que é o assunto do próximo vídeo, em cima do Irã, que são como se fossem alguns castigos, né, alguns bloqueios comerciais, por ele desenvolver esse programa nuclear. Aí, em 2015, o Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, fez de novo esse tratado, prometendo tirar essas sanções, tirar esses castigos, tirar esse embargo, né, esse bloqueio comercial, e em troca o Irã parar com esse programa nuclear, né, que era muito perigoso. O Obama assinou, o presidente do Irã assinou, todo mundo assinou e estava muito bem, muito tranquilo. Quando chega o Trump no poder, uma das primeiras coisas que ele faz é anular esse acordo. Ele fala que não estava respeitando, porque em troca os Estados Unidos mandavam muito dinheiro para o Irã e o Irã continuou a desenvolver o programa nuclear, então ele cancelou esse tratado e prometeu de novo voltar com as sanções. Agora mais ainda, né? Então, tudo isso teve a ver como estopim a morte do Qassem Soleimani, que é o general da Guarda Revolucionária do Irã, o homem forte do Irã, né, na parte militar. Quando os Estados Unidos matam Soleimani, né, e promete aplicar mais sanções, aí que o Irã vira e fala, meu, agora que eu vou produzir bomba mesmo. Então ele declarou que o programa nuclear dele ia agora funcionar a todo vapor, que os investimentos iam aumentar, que eles iam ampliar a produção nuclear, o que é muito perigoso para a humanidade como um todo, certo? O Brasil, eu já ouvi opinião de dois especialistas, né? Um dizendo que o Brasil é muito pequeno, que não tem assim tanta importância, que o Irã não ia fazer um ataque pra gente e tal. E outro já dizendo que como o nosso presidente apoia muito os Estados Unidos, e sim, ele poderia estar na lista negra de países inimigos também. A gente sabe que o Irã, ele financia vários grupos terroristas pelo mundo. Ele financia o Hezbollah ali na Síria, ele financia o Houthis no Iêmen, o Hamas na Palestina. Então, ele financia esses grupos, ele não tem muito interesse de paz mundial não, muito diálogo. O Brasil sempre teve um histórico de bom diálogo com o Irã, inclusive nesses acordos nucleares, o Brasil firmou com o Irã para não desenvolver, ele foi o mediador numa época bem complicada com o Bush, né? E aí o Irã até assumiu, o Irã gostava muito do Brasil, o presidente era o Mahmoud Ahmadinejad, ele gostava do presidente brasileiro e enfim, sempre tivemos bons relacionamentos. Então a gente não sabe o que vai acontecer para o Brasil frente a esse programa nuclear. Agora que levanta aí uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, que levanta aí um perigo para toda a comunidade internacional, para a ONU e tudo, sim, levanta. Então a gente tem que ficar de olho, esperto com essas manobras, não é? Então a gente tem, né, aquela famosa frase geopolítica que fala: guerra improvável, paz impossível. Vai ter uma terceira guerra mundial? Provavelmente não, né? Mas vai ter paz? Provavelmente não também. Então, a todo momento a gente vai ver aí retaliações, um bombardeio ali, uma retaliação aqui, né? Um Twitter alfinetando ali, outra ameaça. Então, tem esses desdobramentos, tem esse programa iraniano a todo vapor aí desenfreado, aí os Estados Unidos voltam a aplicar sanções. Enfim, em conflito, né, gente? Estamos aí vivendo um grande e grave conflito. Mas a gente precisa acompanhar esses desdobramentos. Sempre tem novidade, sempre acontece. A tendência é ir esfriando, mas a gente pode ainda acompanhar nos próximos dias alguns desdobramentos mais negativos, mais ruins a respeito dessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Então vamos ficar ligado que agora o próximo vídeo na sequência eu vou explicar para vocês o que são sanções econômicas. Vamos comigo? Você sabe o que são sanções econômicas? Você deve ter ouvido falar aí na mídia nos últimos dias que os Estados Unidos aplicaram muitas sanções econômicas contra o Irã. Isso também já foi aplicado contra Cuba, né, alguns anos atrás. Então, o que são essas sanções econômicas? Eu trouxe aqui para vocês uma definição que ela significa o seguinte: são ações punitivas de restrição ao comércio.
Então, na verdade, são como se fossem alguns castigos, algumas proibições. Então, os Estados Unidos, ele fica proibido, várias empresas do seu país são proibidas de comercializar com o Irã. É como se fosse você entrar em guerra contra um país, mas não uma guerra militar, não é uma sanção no cunho militar, não tem nada a ver com guerra militar, bomba e armamento, nada disso, ataques, tem a ver só de atingir no bolso do país, quebrando a economia de um país. Como hoje, todo mundo sabe que o mundo ele é movido pelo dinheiro, pelo capitalismo, pelas trocas comerciais, ainda mais no mundo globalizado, né, onde você compra e vende do mundo inteiro e para o mundo inteiro. E aí, muitas empresas compram e vendem de outros países. E uma das formas de você quebrar um país, ou entrando numa guerra atacando esse país, jogando uma bomba nesse país, ou você quebrá-lo economicamente, não é? Essa foi uma das estratégias adotadas pelos Estados Unidos. Então eles aplicam já, pessoal, mais de 140 sanções econômicas ao Irã. Então isso já vem, o Obama tentou diminuir algumas sanções e agora o Trump voltou com a todo vapor. Essas sanções econômicas são em algumas áreas. Então, principalmente na área de construção civil, têxteis, de manufaturas, né, de mineração. Então as empresas estadunidenses estão proibidas de comercializar com o Irã nesse sentido. E outros países do mundo, os Estados Unidos também, eles falam para não comercializar, não comprar mais alimento, tapetes, aço, alumínio, também o petróleo e navios. É aí que o Brasil entra, né? Porque eu trouxe aqui para vocês aqui embaixo da tela. Se o Brasil comprar essa briga aí do Trump, né, se o Bolsonaro entrar até agora, que fique bem claro que o Brasil ele não se pronunciou, não tomou ainda uma decisão a respeito disso, certo? Mas o Irã é nosso parceiro comercial e eu trouxe para vocês aqui alguns dados econômicos. O Brasil, ele recebe, ao fazer comércio com o Irã, cerca de 9 bilhões de reais por ano. Esse aqui é um dado do ano passado. Então, a gente vende muito para o Irã. O Irã é um importante comprador da gente, principalmente milho, é o nosso comprador principal. Depois, soja, também ele é um importante comprador. Carne congelada também nós exportamos para o Irã. Então, são 9 bilhões que entram nos cofres brasileiros vindos do Irã. E a gente compra também deles, é cerca de 1 bilhão que a gente compra dele, que é principalmente a ureia. Ou seja, a balança comercial tá é positiva para o Brasil, né? É 1 bilhão que a gente compra deles e 9 bilhões que a gente vende para eles. Então é muito positivo, é um comércio lucrativo comercializar com o Irã. Então não seria interessante para o Brasil deixar isso de lado. Porém, a gente tem que ver na diplomacia, o Brasil vem se posicionando diferente. Eu quero aproveitar esse momento aqui do vídeo e deixar bem claro que eu não tenho uma posição política nesse meu canal enquanto professora. Eu não posso ser parcial, eu tenho que ser imparcial. Então eu não estou a favor dos Estados Unidos ou a favor do Irã, a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro ou contra... Eu conto aqui fatos. Muita gente acha que eu me posiciono, eu estou colocando alguns fatos. Eu sempre tento trazer os dois lados, ok? Então vamos lá. Quais as consequências que um país sofre ao receber sanções? O país que está sofrendo as sanções, que no nosso caso é o Irã. As principais consequências, pessoal, é o seguinte: primeiro, fortalece grupos autoritários. Então cria um ódio dentro daquele país que fala, pô, ninguém tá mais comprando da gente, ou diminuiu muito o nosso comércio, começa a criar um ódio, tudo culpa dos Estados Unidos. Então isso fortalece grupos autoritários. Como eu já comentei aqui no vídeo anterior, o Irã ele financia vários grupos terroristas, como o Hamas na Palestina, o Hezbollah na Síria, o Houthi no Iêmen e assim por diante. E também lá nós temos, né, um país fundamentalista islâmico com seu Ayatollah e a sua guarda revolucionária, que é muito forte. Então, levantando cada vez mais um ódio contra os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos aplicam essas sanções, essas restrições
no comércio, só aumenta a força e o ódio desses grupos, ok? Outra consequência é para a população, né, pessoal? Porque é a população que acaba pagando o pato. É a população que trabalha, que produz, que quer vender, que quer consumir um produto de fora e vive aí um bloqueio. Então, a economia despenca. Tem dados aí do PIB do Irã. Então, por exemplo, a gente vê aqui os dados do PIB do Irã. Em 2018, ele teve um PIB negativo de 4,8% e o ano passado, menos 9,5%. Olha a queda nesse PIB. Então, cada vez mais as sanções ampliando, cada vez mais esse país não presente, né, no mercado global, um país detentor de petróleo, um país que tem possibilidade de ser um país moderno, né, de participar efetivamente aí do comércio mundial e sofre aí com esse bloqueio econômico vindo dos Estados Unidos. Então, espero que vocês tenham entendido o que são sanções, entenderam, gente? É um bloqueio comercial contra esse país. Aos olhos do mundo, é importante falar, não é tão ruim. O mundo, quando fala os Estados Unidos aplicaram sanções contra o Irã, o mundo acha até melhor ouvir isso do que ouvir os Estados Unidos entrou numa guerra, atacou o Irã, bombardeou o Irã. O mundo acha que é muito mais grave o bombardeio do que uma sanção comercial, né? E muitos especialistas, pessoal, diz que não é bem isso, que é uma guerra também, porque o tanto que o PIB cai, o tanto que a economia desanda no país, o tanto que a população paga o pato e também tem problemas com a economia global. O Irã, sendo um grande produtor de petróleo, afeta as demais economias do mundo, não é? A gente sabe que o mundo hoje capitalista ocidental é dependente dessa matriz energética do petróleo e seus derivados. Então, gente, aplicar sanções não é tão impressionante, tão impactante como a entrar numa guerra militar, mas é sim também uma guerra, porém comercial, com graves problemas, com graves consequências para o país que sofre. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí o que são sanções econômicas. Vamos então para a próxima parte do vídeo. Por que os Estados Unidos e o Irã tretam tanto, brigam tanto, se odeiam tanto? De onde surgiu, de onde começou esse ódio, né, entre essas duas nações? Então vamos lá, esse é um assunto extremamente complexo, tem 1000 aspectos históricos, né? Porém, eu resumi aqui alguns pontos principais para ficar fácil de você entender. Então, para começar, uma coisa que é muito curiosa é que eles já foram nações amigas. Olha só, no passado, o Irã, ele não se chamava Irã, ele se chamava Pérsia. E engraçado também, é importante eu lembrar aqui com vocês que o Irã não é uma nação árabe. Lá eles não falam árabe, eles falam persa ou farsi, certo? Bom, então, quando o Irã era Pérsia, em 1905, ele era disputado pela Rússia ao norte e pelo Reino Unido ao sul. Então, essas duas nações disputavam o Irã e ele pediu ajuda para o governo dos Estados Unidos para protegê-lo dessas duas grandes nações, né, Rússia e Reino Unido. E aí os Estados Unidos começou a ter alguma influência lá nesse governo. Aí o que aconteceu? Em 1908, acham petróleo no Irã, foi aí que tudo começou. E quem detinha as principais jazidas de extração do petróleo era o Reino Unido, certo? E isso ele ficou lá explorando e fazendo uma grana lá, o Reino Unido, durante muito tempo. Aí acaba a Segunda Guerra Mundial e entra no Irã o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. E aí ele resolve nacionalizar essas empresas de petróleo, né, para o Irã tomar conta e ficar com a maioria do dinheiro, porque 80% ia para o Reino Unido, né, do lucro desse petróleo. E ele resolve nacionalizar todas essas empresas. Porém, isso não foi muito bem visto para as comunidades ocidentais. Aí, em 1951, tem uma revolução e eles derrubam com um golpe de Estado esse primeiro-ministro e quem entra no poder do Irã é o Shah Reza Pahlavi, né, numa uma monarquia chamada autocracia. Esse Shah Reza Pahlavi, ele entra com auxílio dos Estados Unidos. Então foi os Estados Unidos que ajudou a dar o golpe, derrubar aquele outro cara e entra o Shah. O Shah é amicíssimo dos Estados Unidos.
Então ele começa a trazer para o Irã a cultura ocidental. Então as mulheres elas eram obrigadas a deixar, elas eram assim incentivadas a não usar mais o véu, os homens tinham que usar roupas ocidentais. Então estava muito presente filmes, música, vestimenta, a parte cultural no Irã. E isso começou a ser mal visto para as pessoas mais tradicionais do Irã, né? Os religiosos mais antigos, eles acusavam Reza Pahlavi de estar abrindo o Irã para o mundo imperialista, para o imperialismo dos Estados Unidos e de alguns países europeus. Então eles não concordavam com isso. Aí, em 79, liderado pelo Ayatollah Khomeini, que ele estava em exílio, ele volta, acontece uma revolução de extremistas islâmicos no país. Então pega a esquerda, mais movimentos estudantis, e eles resolvem invadir a embaixada dos Estados Unidos lá em Teherã. E esse episódio ficou muito marcado, né? Porque eles sequestraram 52 diplomatas. Eles ficaram lá por 1 ano e 2 meses nesse sequestro como reféns, né, dos iranianos. E aí entra o Ayatollah Khomeini no poder, é a autoridade islâmica xiita máxima, é chamado de Ayatollah. Então ele assume aí a liderança do país como maior autoridade do país, acima até do presidente, o Ayatollah Khomeini. Aí, com isso, acabou, nos anos 80, firmou o ódio, aí cortou qualquer relação entre Estados Unidos e Irã. Teve aí o sequestro, entrada, tomada de poder, caiu o Shah Reza Pahlavi, que era amigo. Então acabou qualquer conversa, acabou qualquer conflito. No ano seguinte, nos anos 1980, o Irã entra em guerra com o Iraque. Na verdade, foi o Saddam Hussein, que era o líder do Iraque, ele invade o Irã porque ele quer ampliar a sua influência ali no Oriente Médio, ele quer dominar o Irã. E aí os Estados Unidos apoiam quem? O Saddam Hussein e o Iraque contra o Irã. Afinal de contas, já estava com raiva, né, do Irã. O presidente da época dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele aplicou já várias sanções contra o Irã, aí que começaram as primeiras sanções contra o Irã, e apoiou ainda o Saddam. Essa guerra foi extremamente sangrenta, crianças foram feitas soldados, foi uma batalha naval horrível, bombardeio em mar, em navio petroleiro, óleo vazando, foi um horror. Estima-se que morreram mais ou menos umas 500 mil pessoas nesse conflito, nessa guerra entre Irã e Iraque. E os Estados Unidos, então, apoiando o Iraque. O que aconteceu? Perdeu. O Irã, com o fim da guerra em 88, estava mergulhado numa forte crise, recuperando da guerra, né? O país lá em pedaços. Os Estados Unidos, ele resolve então se aproximar da Arábia Saudita como um importante líder, ajuda a investir em infraestrutura na Arábia Saudita, em troca recebe o petróleo da Arábia Saudita. E aí fica lá o Irã isolado no Oriente Médio, sem apoio, então, de qualquer país forte ocidental. Já nos anos 2000, o Irã começa a se reconstruir. Então vem a política muito forte do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Ele investe na população, ele investe na produção de petróleo a todo vapor e também ele revive o seu programa nuclear, que incomoda muito o Bush e os Estados Unidos naquela época, mas o Irã vai se reconstruindo, claro, com o apoio do Ayatollah Khomeini, né? Porque ele chama os Estados Unidos de o grande Satã. Tem até um episódio na ONU que quando o Bush estava falando seu pronunciamento, o presidente do Irã deu as costas, sabe? Saiu, virou. E aí quando ele foi falar também, um monte de presidentes ocidentais deram as costas e saíram também, deixaram o cara lá falando, né, para poucas pessoas. Então tem, sabe, esses conflitos aí diplomáticos e tudo lá na Assembleia Geral da ONU. Muito bem, quando chega nos anos 2000, vai levando assim, com mais alguns conflitos, aí vem o ataque às Torres Gêmeas, que os Estados Unidos sofrem, não é? Aí vem toda a perseguição para o Bin Laden, que ele se esconde no Afeganistão. Então aí o Irã sai meio, né, do foco, mas ele está dentro ainda do grupo, do eixo do mal, é considerado, mas o foco acaba sendo o Bin Laden e políticas antiterroristas. E assim a gente entra nos anos 2000.
Aí foi toda essa conversação, esse diálogo extenso para o Irã acabar com o programa nuclear, tudo meio que em vão. Só em 2015, como eu acabei de falar, o Obama consegue assinar esse acordo, né, de não proliferação de armas nucleares e não desenvolvimento de mais pesquisas, né, para fazer bombas e qualquer coisa nuclear. O Irã aceita, porque em troca ele ia receber uma bela de uma grana dos Estados Unidos, e foi levando assim. Quando entra o Trump, tudo muda. E aí foi os últimos acontecimentos do que aconteceu aqui nos últimos tempos, no início de 2020. O Trump, em 2017, ele nega esse acordo, em 2018 ele assina, caindo fora do acordo de parceria com o Irã, para o Irã não produzir mais arma nuclear, porque ele acha que o Irã está produzindo arma nuclear, não vai mais mandar dinheiro para o Irã, cai fora desse acordo. O Irã aumenta a produção nuclear, porque os Estados Unidos falam que vai aplicar mais sanções e começa a aplicar mais sanções. Aí o Irã ataca, porque ele tem vários ataques em Israel, em várias potências, né? Ele vai tentando mostrar sua força no Oriente Médio, apoia o Iêmen e tudo mais. E aí, num desses bombardeios, o Irã, ele ataca uma base dos Estados Unidos e acaba matando um empreiteiro dos Estados Unidos, né? Então esse cara morre, aí os Estados Unidos refaz uma retaliação, mata vários milicianos na Síria ali, que eram mais ligados ao Iraque, que sob o comando de Soleimani em cima deles. Aí o Soleimani fala para eles a invadirem a embaixada dos Estados Unidos no Iraque, e aí começa toda aquela confusão de invasão de embaixadas, tal. Os Estados Unidos não permitem invasões a embaixadas, pelo que eles já passaram no passado, e mandam um drone muito preciso, muito cirúrgico, matar o Soleimani, que era o general, a força máxima do Irã. Isso aconteceu agora. Depois veio a queda do avião e assim por diante. Então esse ódio acontece. É por isso, respondendo, por isso que os Estados Unidos odeiam tanto o Irã e vice-versa. Nem sempre foi assim na história, mas hoje é assim. Desde 79, com a entrada do Khomeini no poder, né, chamando os Estados Unidos de Grande Satã, eles se odeiam. É essa a razão, então. Então, eu expliquei bem rápido, mas é que eu queria condensar mesmo esses principais acontecimentos. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se vocês querem um resuminho disso por escrito, tem gente que curte mais ver coisas escritas assim, bem didático, bem enxuto, bem resumido. Deixa o seu e-mail que eu mando para você por e-mail, no instantinho. E se inscreve aqui no meu canal se você tá gostando desses vídeos, da opinião, o que você quer saber, ideias de vídeo também são muito bem-vindas. Deixa um comentário, deixa o like pra mim se te ajudou, porque isso é um combustível para fazer cada vez mais vídeos para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.